O Toda Rua Tem História desse mês vai falar sobre a Rua General Osório. Ela é reconhecida como corredor histórico-cultural do município desde o plano diretor de 2004. Na rua encontramos edificações com mais de 100 anos de construção e também histórias relevantes de pessoas que estão aqui há mais de 70 anos, como é o caso da Dona Elizabeth. Bem-vinda ao programa de hoje e ao seu Henrique. Prazer. Igualmente. Satisfação. Um prazer recebê-los aqui no nosso programa para falar um pouco como essa história, né? Mais de 70 anos vivendo na Rua General Osório. Bom, nós nascemos aqui no bairro, crescemos, casamos no bairro também e cá estamos. Inclusive trabalhando aqui no bairro também. Que estamos com uma loja aqui antigamente, em 1904, o meu avô começou com uma loja aqui e se continuou mantendo o prédio até hoje. É uma história que passa de geração em geração. De avô para pai, de pai para filho, né? E que está sendo preservada até hoje. E que preservamos até hoje. A senhora falou, interessante, que vocês casaram, né? Que se conheceram aqui. Eu casei com o meu vizinho, que mora e morava aqui 3 casas acima da nossa, e que sempre morei aqui também, né? Aqui do lado da loja, que a casa não está mais aqui, mas as nossas raízes continuam aqui. Eu queria que vocês falassem sobre a questão do baile, né? Como é que eram esses bailes, né, nessa época? Os bailes eram lindos, eram muito bonitos. Inclusive nesta loja aqui, meu pai, na ocasião da loja, ele vendia os lugares, por exemplo, as mesas para aqueles bailes do Aliança. E aí, eles de madrugada, o bonito era isso, que às 4 horas da manhã, na frente da loja, já tinha fila para comprar a tal da mesa. Meu pai abria a loja às 7h30 da manhã, o que hoje já não acontece mais, ninguém abre às 7h30. E quando era 8, 8h30, não tinha mais mesa nenhuma para vender. E aí vinham orquestras boas de Santa Cruz, vinha de tudo que era lugar e todo mundo admirava demais. Conversando com os moradores, ouvimos relatos curiosos de um tempo que não pode ser esquecido e muito menos ofuscado pela sombra de novos edifícios acerca de seu trajeto. No tempo da guerra, esses carros estavam sobre cavaletes porque não tinha pneu. Isso eu me recordo da infância, o carro na garagem, sobre os cavaletes. O bairro mudou, porque também nós estamos numa outra época, né? O bairro, sim, tem poucos moradores, assim, as pessoas moravam nas casas, todo mundo se conhecia, todo mundo se dava. E uns foram morrendo, outros foram se mudando. Então, não é mais igual. A gente tem saudades, mas a gente tem que aceitar isso, né? A
Até meados da década de 60, a Rua General Osório fazia parte da rodovia RS 019, uma importante via que ligava Novo Hamburgo até São Francisco de Paula. Hoje em dia, igualmente importante, ela liga o centro da cidade a bairros como Canudos. A indústria e o comércio também têm papel fundamental na história da Rua General Osório. Nós vamos agora conhecer a primeira gráfica do município de Novo Hamburgo, que tem mais de 100 anos. Vamos entrar e conhecer algumas dessas relíquias. Com licença, boa tarde, seu Roberto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por nos receber aqui e abrir a porta do seu estabelecimento para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da história dessa gráfica aqui centenária. Certo. Bom, a gente entrando aqui, a gente já vê a história, né, se fazendo na nossa frente. Esse relógio ponto aqui chamou muito a atenção, né, no momento que a gente entra aqui. Ele é bem antigo, né, seu Roberto? Tem muitos anos isso aí. Foi utilizado durante muitos anos aqui na gráfica. E quantos anos? É centenária, né? Conta um pouquinho da história dessa gráfica para nós. A fundação dela foi pelo meu bisavô em 1897. Ele começou a gráfica e depois passou para meu avô, meu pai, e eu sou a quarta geração aqui, atuante aqui dentro, né? E o senhor tem alguns equipamentos, algumas máquinas daquele tempo para mostrar pra gente? Tem umas não daquele tempo, porque daquele tempo não existe mais, né? Mas tem umas que foram compradas pelos idos de 1950, que foram importadas da Alemanha, porque não tinha similar no Brasil, né? Aí era tudo importado da Alemanha, dessa guilhotina e aquela máquina impressora última, aquela que também depois a gente vai ver, né? Aquelas foram importadas juntos da Alemanha, né? Em 1950, inclusive o ano de fabricação diz em cima daquela plaquinha 1950. 1950. É. Então, podemos ir lá, conhecer um pouquinho mais de perto, mostrar para o pessoal que está em casa? Vamos lá. Por favor, então. Então, senhor Roberto, essa aqui é a relíquia que o senhor estava falando, a máquina de mais de 50 anos. Ela foi fabricada em 1950, né? E até hoje ela funciona perfeitamente. Olha que interessante. Essas pinças pegam o papel e passam para dentro da matriz, que agora está sem ela, né? Para fazer a impressão. Nós conhecemos o processo final naquela máquina que já é quase uma peça de museu, né, seu Roberto? E para que chegue a esse processo final, é necessário formar essas placas? As matrizes que vão para dentro da máquina, onde será feita a impressão de todos esses caracteres gráficos, tipográficos, né? Aqui nós temos tipo uma nota fiscal. A nota fiscal que já está pronta, né? E ela é formada por letras, fontes. Cada tipo de letras são fontes diferentes, ó. Pelos tamanhos já são umas maiores, outras maiúsculas. Caixa alta se chama, caixa baixa. E essa matriz pronta, ela vai para dentro da máquina, aí passa o rolo de tintagem, vai e volta, e daí o papel é prensado contra isso aqui, daí sai a impressão tipográfica. Na gráfica ainda encontramos livros impressos com letra gótica. No ano de 2004, a empresa foi homenageada pelo governo do estado, por ser a empresa centenária pertencente à mesma família desde a fundação.
Além do comércio e a indústria, como vimos, outro ponto referencial para a rua é o prédio do Colégio Santa Catarina. Construído no início do século passado, ele mantém até os dias atuais a mesma fachada e é o local de grande movimentação diariamente na chegada e saída de estudantes. Este corredor de 1 quilômetro de extensão, como a rua é conhecida, não liga apenas um bairro ao outro. Ele tem história do seu início ao fim, seja profissional, familiar ou cultural. Quando passares por lá, não esqueça que esta rua tem história. O nosso bairro é muito bonito, inclusive o que se precisa. E normalmente nós nem para o centro vamos, damos valor para o nosso bairro, compramos o que encontramos aqui e, em último caso, não encontra, então se vai para o centro ou para o shopping ou assim, né? Mas enquanto tem no bairro, nós damos o valor para o nosso bairro. E o Toda Rua Tem História de hoje fica por aqui. Se você quer rever esses e outros programas, acesse a nossa página na internet, youtube.com/tvfevale. Agora fique com essa vista da Rua General Osório. Até o próximo programa. Tchau!